Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje eu vou ensinar mais um lindo ponto, super diferenciado e que vai dar um charme todo especial, além de agregar valor à sua peça de crochê. Se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, assim você estará me ajudando e me apoiando para trazer mais conteúdos para vocês. E já aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Com esse ponto, dá para fazer várias peças de crochê, como tapete, peseira de cama, capa para almofada, jogo americano, enfim, deixe a sua criatividade fluir. E aí, vamos fazer? Bora crochetar? Então vem comigo! Para fazer essa amostra de pontos, eu vou utilizar dois tipos de fio. Vou utilizar o fio barroco natural 4, é um fio 100% algodão, e vou utilizar também o fio amigurumi na cor eucalipto. É um fio 100% algodão mercerizado. Mas você pode utilizar qualquer tipo de fio. E se você for usar dois tipos de fio ou mais para fazer o seu trabalho, procure usar fios que tenham a mesma espessura ou que a espessura do fio não tenha tanta diferença como é o caso aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, o fio barroco 4, né? E o fio amigurumi. Tem uma diferença, mas não tanta, tá? No caso, se fosse o barroco 6, a diferença seria muito maior, tá? Agulha para crochê 2,5 milímetros. Eu vou começar essa amostra utilizando o fio barroco natural, o 4, tá? Esse ponto ele é múltiplo de 4 mais 3, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 4 em 4 correntes, até atingir o tamanho necessário para a nossa peça e depois adicionamos mais 3 correntes, para depois então começarmos a fazer a primeira carreira. E para essa amostra eu vou fazer 35 correntes, sendo que 32 correntes são múltiplos de 4 e mais 3 correntes, e no total eu fico então com 35 correntes. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. E aqui eu começo a fazer as correntinhas. Procure não apertar muito as correntinhas, tá? Então, aqui eu já tenho 3, 4. Feito aqui as 35 correntinhas, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Esta alcinha que está na agulha eu não conto como corrente. Então, laço a agulha, pulo uma corrente, 2, 3 na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu pulei é equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu laço a agulha e no próxima correntinha, ó, na próxima correntinha de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Opa! Laço a agulha e na próxima correntinha de base faço aqui, então, outro ponto alto. Aqui, ó, eu tenho 4 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu pulei. Então, aqui eu já tenho um bloquinho de 4 pontos altos de início. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Laço a agulha, vou pular uma correntinha de base. Na seguinte, faço um ponto alto. Agora, ó, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu já tenho um, então eu preciso fazer mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Opa, escapou um fiozinho aqui. Feito aqui o bloquinho de 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, laço a agulha, pulo a próxima correntinha de base, na seguinte faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo aqui a próxima correntinha de base, na seguinte faço um ponto alto
E aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim, trabalhando entre um bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha de espaço, até chegar aqui no final. No final, eu vou terminar com 4 pontos altos, como aqui no início, tá? Finalizando a primeira carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos, agora eu laço a agulha e na última correntinha de base eu vou fazer mais um ponto alto para ficar com um bloquinho aqui no final de 4 pontos altos. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E aqui no final eu fiquei com 4 pontos altos, né? Como aqui no início, que eu tenho 4 pontos altos contando com essas 3 primeiras correntinhas. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho meu ponto de início e esse ponto baixo, essa correntinha, é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto nesse ponto de base, aqui, que é o próximo, né? Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Então, nessa segunda carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Laço a agulha, aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Um sobre cada ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. E no final, eu vou ficar com um bloquinho de 4 pontos altos, assim como no início, tá? E aqui, ó, no meio do trabalho, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu volto aqui para mostrar como finalizar a carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu tenho 3 pontos altos, vou laçar a agulha e agora eu vou fazer um ponto alto incompleto na terceira correntinha. No início da primeira carreira, eu pulei 3 correntinhas e na quarta eu fiz um ponto alto. As 3 correntinhas que eu pulei é o equivalente à altura de um ponto alto. Então, eu vou colocar a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas da terceira correntinha. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Agora, ó, eu pego o outro fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, coloco aqui no ganchinho da agulha, ó, e puxo já passando por dentro dessas 2 alcinhas. Ajusto aqui esse fio cru. Esse fio aqui eu vou deixar na espera. Quando eu começar a trabalhar com ele, eu vou fazer mais 2 carreiras com fio verde, tá? Então, depois de feito as 2 carreiras com fio verde, eucalipto, eu vou começar a trabalhar com fio cru. Daí eu puxo para cima, tá? Caso vocês não queiram fazer dessa forma, vocês cortem o fio aqui e pode fazer um nó quadrado, tá? Fazendo um nozinho com essa sobrinha aqui e mais esse aqui, tá? Mas eu acho aqui que fica bem prático e fica um acabamento bem legal. Agora estamos preparados, então, para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho. Deixa eu ajeitar os fiozinhos aqui. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Aqui, ó, eu posso dar uma puxadinha para dar uma ajustadinha. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes a agulha.
Vou pular 3 pontos de base nessa correntinha aqui de espaço entre um bloquinho e outro. Vou colocar a agulha, ó, aqui embaixo da correntinha, ela passa lá para trás e sai aqui em cima. Laço, ó, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com uma alcinha só na agulha. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo. Agora, ó, eu vou pular o próximo ponto de base, porque esse primeiro ponto aqui, ó, está ocupado. O próximo eu vou pular, vou fazer o seguinte. Então, volto aqui, ó, venho nesse ponto aqui e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo, tá? Então, recapitulando, fiz um ponto baixo nesse primeiro ponto de base, fiz esse ponto alto duplo, né, nessa correntinha aqui de espaço, pulei um ponto de base, tá? Que depois desse ponto aqui, e depois nos próximos pontos fiz um ponto sobre cada ponto de base. Agora, dentro desse espacinho aqui, ó, embaixo dessa correntinha, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, vou laçar 2 vezes a agulha. Coloco a agulha, ó, por baixo, aqui, ó, ela vai ficar embaixo da correntinha, vai sair, ó, passa atrás da correntinha e sai aqui em cima. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, olha, fico um pouquinho aqui atrás, faço um ponto baixo. Coloquei a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo. Agora eu tenho mais um bloquinho, então nesse primeiro ponto de base faço um ponto baixo e já faço 2 laçadas aqui na agulha para fazer mais um ponto alto duplo. Coloco a agulha por baixo dessa alcinha de correntes, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto duplo. Ó, pulo esse próximo ponto de base aqui, no seguinte, ó, faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Eu faço um ponto baixo nesse primeiro ponto de base, depois eu faço esse ponto alto duplo, e o próximo ponto de base eu faço um ponto baixo. Esse do meio aqui eu não faço, tá? Porque é como se esse aqui estivesse aqui em cima, tá? Para não ficar com ponto demais. Nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo. No próximo bloquinho faço um ponto baixo nesse primeiro ponto de base desse bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Lacei 2 vezes a agulha, coloco a agulha por baixo dessa correntinha, né? Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Nesse espaço, faço um ponto baixo. Nesse bloquinho de 3 pontos altos, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo e agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Laçando 2 vezes a agulha, vou colocar a agulha aqui embaixo, vai sair aqui em cima e vou fazer um ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto de base, ó, no seguinte, faço um ponto baixo e vou repetir tudo a mesma coisa. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira e eu vou mostrar como fazer no final, tá? Finalizando a terceira carreira, aqui eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos e nesse primeiro ponto do bloquinho eu fiz um ponto baixo. Agora eu vou laçar a agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo. Só que aqui eu não tenho um espacinho de uma corrente para fazer o ponto alto duplo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a agulha, ó, bem nessa partezinha que divide uma carreira de outra.
essa é a primeira carreira, essa é a segunda carreira. E eu vou colocar, ó, entre um ponto e os 3 pontos. E aqui também, tá? Então, eu começo colocando a agulha aqui, ó, entre um ponto e os outros 3. Passo aqui por baixo, vou na segunda carreira, ó, laço o fio, puxo o fio aqui para cima e faço o ponto alto duplo. E fica assim, ó, tá? Agora, ó, eu pulo o próximo ponto de base e vou puxar até aqui para vocês verem, ó. Esse ponto aqui já tá ocupado. Esse aqui eu pulo, então é o seguinte, faço aqui um ponto baixo. No início da segunda carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo a terceira carreira. Já viro o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na quarta carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E ó, eu coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui então eu fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E agora eu vou fazer um ponto baixo incompleto porque eu vou trocar o fio. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloquei a agulha, laço a agulha e puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas na agulha. Agora, ó, eu vou puxar novamente o fio cru, porque eu vou trabalhar 2 carreiras com fio cru. Coloco o fio, ó, no ganchinho da agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Vou tirar um pouquinho esse fio aqui que tá atrapalhando um pouquinho. Ó, dou uma ajustadinha aqui do fio que vem do rolo, o fio amigurumi, tá? E aqui, então, eu já estou preparada para a próxima carreira. E aqui, ó, eu fiquei com um total de 33 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima carreira. Aqui, ó, eu já deixei o fio amigurumi na espera, tá? Agora, vou virar o trabalho, eu vou para a quinta carreira. Vou fazer um ponto baixo um pouquinho maior, então puxo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas desse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha porque eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Opa! Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos para ficar com um bloquinho de 4 pontos altos aqui no início. Então, no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço o segundo ponto alto. O terceiro. E o quarto. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos, contando com esse meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Laço a agulha e vou fazer outro bloquinho, só que agora é de 3 pontos altos. Eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira. Então, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço outro ponto alto. Feito aqui um bloquinho de 3 pontos altos, agora eu faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte mais um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. E no final eu vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos para ficar como no início, tá? Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos, agora eu laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer mais um ponto alto para ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui, ó, eu tenho meu ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e
e faço um ponto alto. E aqui, então, eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos, como no início. E aqui no meio do trabalho, eu tenho 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira, que é a sexta carreira. Vou virar o trabalho. E na sexta carreira, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na segunda carreira, tá? Aqui, ó, eu puxo um pouquinho essa alcinha, faço aqui meu ponto de início, que é um ponto baixo, uma correntinha, laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos para ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Então, um ponto alto sobre cada ponto de base. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer agora um bloquinho de 3 pontos altos. Então, no início, o primeiro bloquinho é de 4 pontos altos, no meio do trabalho são bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço entre eles, e no final eu vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos para ficar como no início, que eu fiz um bloquinho de 4 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, eu fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, e agora eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira, e no final eu vou ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Finalizando, então, a sexta carreira, que eu fiz 3 pontos altos. Então, a cada 2 carreiras, eu vou mudar a cor do fio. Então, esse último ponto, para ficar com um bloquinho de 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto incompleto. Então, eu laço a agulha. Na carreira anterior, para iniciar a carreira, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas da corrente, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Aqui eu fiquei com 2 alcinhas na agulha. Agora, ó, eu vou puxar o fio do amigurumi, né? Ó, vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas, tá? E aqui, então, eu já estou preparada, ó, que eu fiquei com 4 pontos altos, aqui como no início, e no meio do trabalho eu fiquei com bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. E aqui, então, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a sétima carreira, vou virar o trabalho e na sétima carreira eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na terceira carreira. Então, aqui nesse meu ponto de início eu faço um ponto baixo, vou laçar 2 vezes a agulha porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Nesse espaço de uma corrente entre esses bloquinhos de 4 pontos altos e 3 pontos altos, coloco a agulha aqui embaixo, passa por baixo e sai no outro ladinho. Laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer o ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto de base, ó. Aqui, ó, já dá para ver qual é que tá ocupado, ó. Vamos tirar aqui, ó, esse primeiro aqui tá ocupado, esse segundo eu não vou fazer, eu vou pular, então eu vou fazer o próximo, então são 2, desse bloquinho eu faço 2 aqui e um no início, né? Então, aqui eu tenho um ponto baixo e outro aqui. Deixei de fazer só um, tá? Que é o segundo. Nesse espaço aqui faço um ponto baixo, nesse próximo bloquinho de 3 pontos altos, nesse primeiro ponto aqui faço um ponto baixo. Agora, eu laço 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tô repetindo exatamente o que eu fiz na terceira carreira. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. Nesse espaço, faço um ponto baixo. Nesse próximo bloquinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo, laço 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E agora, ó, nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixo, nesse próximo bloquinho, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E agora eu vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Depois eu pulo o próximo ponto de base, no seguinte eu faço um ponto baixo, faço um ponto baixo aqui, no próximo bloquinho vou fazer um aqui e repito tudo novamente. E eu vou fazendo assim
até chegar aqui, e aqui no final eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na terceira carreira, mas eu quero mostrar mais uma vez certinho como é feito essa finalização nessa carreira aqui, tá? Finalizando a sétima carreira, aqui eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos, que é da carreira anterior. Nesse primeiro ponto eu fiz um ponto baixo, vou laçar 2 vezes a agulha porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui eu pulo 3 pontos de base e coloco a agulha aqui, entre um ponto e 3 pontos desse lado. Passo aqui, ó, por baixo e vou para a próxima carreira. Fica também nessa carreira aqui, um ponto para esse lado e os 3 para o outro lado. Agora eu laço a agulha e puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto duplo. Ó, e fica assim, tá? Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E aqui nesse último ponto faço um ponto baixo também. E olha como fica lindo demais. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a oitava carreira, vou virar o trabalho e na oitava carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na quarta carreira. Então, vou fazer meu ponto de início aqui, que é um ponto baixo, e sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a oitava carreira, aqui eu fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base e agora nesse último ponto de base eu vou fazer um ponto baixo incompleto. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, aqui eu tenho 2 alcinhas na agulha e agora, ó, eu puxo o fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, porque a cada 2 carreiras eu mudo o fio, tá? No caso aqui, ó, eu fiz 2 carreiras com o fio barroco. Depois 2 carreiras com fio amigurumi, 2 carreiras com fio barroco e 2 carreiras com fio amigurumi. Então, a próxima carreira eu vou trabalhar com fio barroco, tá? Então, aqui, ó, já estou preparada para a próxima carreira. Aqui eu já deixo, ó, descansando esse fio até chegar o momento de usar ele novamente, depois de ter feito 2 carreiras com esse fio aqui, tá? E nós vamos trabalhando com essas 4 carreiras, revezando entre uma e outra, até chegar ao tamanho desejado para a nossa peça. Na próxima carreira, então, eu vou fazer o primeiro bloquinho de 4 pontos altos, uma correntinha, e depois bloquinhos de 3 pontos altos. E o último bloquinho eu vou fazer de 4 pontos altos para ficar como no início. Depois, terminando a 9ª carreira, né, que eu vou estar repetindo a primeira, eu vou para a 10ª carreira, que eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 2ª carreira. Um ponto alto sobre cada ponto de base, sendo bloquinho também de 4 pontos altos no início, depois uma correntinha e bloquinhos de 3 pontos altos. E no final também bloquinhos de 4 pontos altos. Sendo que, né, na 10ª carreira, no final eu vou fazer um ponto alto incompleto para puxar o fio da próxima carreira. E aí depois, né, na 11ª carreira, eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 3ª carreira. Um ponto baixo e depois eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? E assim eu vou trabalhando. E na outra carreira, que é a próxima carreira, a 12ª carreira, eu vou fazer exatamente o que eu fiz na 4ª carreira. Um ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Aqui, ó, eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto e ficou assim. Do lado direito ficou assim e do lado do avesso, lindo também. A última carreira, ó, eu fiz de bloquinhos, tá? De 4 pontos altos no início e bloquinho de 4 pontos altos no final. E aqui no meio, bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. E aqui no início eu fiz 2 carreiras de bloquinhos. E aqui, sendo que no final eu fiz uma carreira só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima!